Oi, gente, a paz de Deus para todos, com muita alegria nos corações. Então, gente, hoje é com muita alegria nos corações. Eu agradeço a vocês por tudo e ofereço Salmos 91. E hoje na culinária Lúcia de Jesus, gente, vamos fazer um pão delicioso, recheado. Esse pão é muito fofinho, rende muito e ele é recheado. Então, vou mostrar para vocês o nosso pão recheado. É um pão, vamos chamar ele de pão de leite recheado, é muito gostoso mesmo, gente. Onde vamos precisar de 700 gramas de farinha de trigo. Sempre colocaremos 1 quilo na mesa, gente, que às vezes precisa de mais um pouquinho, né? Então vou falar a quantidade que vai gastar realmente para vocês. Que às vezes pães e biscoito a gente fala uma quantidade, às vezes pega outro. Às vezes os meus ovos é maior do que o de vocês pode ser menor. Então, na nossa receita temos 700 gramas de farinha de trigo, mas colocaremos 1 quilo na mesa. E vamos precisar de 300 ml de leite integral morno, bem morninho, a temperatura que o bebê toma o leitinho. E vamos precisar de um pacotinho de fermento biológico para pães, meia colher de sopa de sal. Vou botar meia colher assim, gente, de sal. Aqui temos 2 colheres de açúcar cristal, 2 ovos e vamos precisar de 3 colheres de margarina e 1 colher de óleo. Vou pegar o óleo para colocar também, gente, 1 colher de sopa de óleo. Então, gente, vamos ao nosso modo de fazer nosso pão recheado. Vamos colocar um pacotinho de fermento dentro da 300 ml de leite. Vamos misturar um pouquinho aqui, gente. Vamos deixar ele agir um pouquinho aqui, enquanto a gente vai medir as 700 gramas de farinha de trigo. Vamos deixar ele descansar aqui um pouquinho esse fermento. Podemos deixar até 10 minutinhos ele descansando aqui. Pode misturar bem, que é muito bom o fermento descansar um pouquinho no leite. Então, gente, já coloquei aqui a farinha, 600 gramas de farinha. E deixei 100 gramas, que são 700 gramas, deixei 100 gramas aqui dentro. É tudo medido, para não faltar e nem sobrar, né? Nem não faltar aqui, ó. E também a gente ficar sem a farinha para trabalhar depois nosso pão. Então, gente, ao todo vamos precisar de 2 ovos e 1 clara. Porque eu vou precisar aqui, ó, de uma gema. Então, vou tirar a clara desse ovo e vou colocar aqui dentro dos dois ovos que vamos colocar na nossa massa do nosso pão. Então, vamos lá. Vou reservar a gema e colocar a clara aqui dentro dos nossos ovos para o nosso pãozinho recheado. Então, gente, aqui com nossa colher de pau, vamos abrir uma cavinha aqui nas nossas 600 gramas de farinha de trigo, né? Abre um buraquinho. Vamos colocar nesse buraquinho aqui os ovos, 2 ovos e 1 clara, 2 colheres de sopa de açúcar cristal. Vamos colocar a minha gema aqui reservada para pincelar, passar no final. Vamos colocar também, gente, a meia colher de sopa de sal. E 3 colheres de sopa de margarina. Vamos colocar também 1 colher de sopa de óleo de soja. E as 3 colheres de sopa de margarina. Então aqui, gente, coloquei 2 colheres de sopa de margarina com mais 3. Agora vamos misturar tudo isso aqui. Então vamos lá, gente. Podemos misturar os ovos, o açúcar, o sal, o óleo, a margarina. Olha. Misturar direitinho. Agora já podemos colocar
a mistura do nosso fermento com o leite. Podemos colocar tudo. Vou passar a espátula aqui. Aí, se precisar de mais trigo, gente, vamos colocar. Até dar o ponto de sovar nossa massa. Então, vou misturar bem aqui, gente. Chegar ao ponto de colocar a mão na massa, falarei com vocês. Olha, gente, tá vendo? 600 gramas de farinha de trigo ainda não deixa ele no ponto, tá vendo? Então, vamos lá colocar mais 100 gramas aqui. Chegar ao ponto aqui de colocar a mão na massa, falarei com vocês. Então, aqui já tá chegando mesmo, gente. Vou colocar a mão na massa aqui, tirar o excesso da colher e mostrar para vocês. A mão sempre limpinha, que eu limpo tudo com álcool, lavo as mãos, limpo minha bancada, tudo limpinho. Então, gente, aqui é a mão na massa mesmo, né? Agora, vamos precisar de mais 100 gramas de farinha de trigo. Ainda não tá dando ponto, porque cada farinha de trigo é diferente da outra. Não adianta a gente dizer 700 gramas de farinha de trigo, que às vezes não dá o ponto, né? A gente precisa de mais uma xícara. Então, vamos lá colocar mais 100 gramas de farinha de trigo ali. E vamos dando ponto até chegar no ponto de sovar. Então, gente, já foi 700 gramas. Agora eu estou colocando mais 100 gramas. 800 gramas de farinha de trigo. Olha. Vamos ver se vai dar o ponto agora. No ponto. Nossa massa agora vai para a bancada, que eu vou sovar ela agora. Completou 800 gramas de farinha de trigo, ficou esse restinho aqui, para poder a gente ir dando ponto na massa. Então vai fazendo assim, rasgando a massa, sempre juntando. Coloca sempre um farelinho de trigo assim. Também já para nas 800 gramas, gente, não precisa mais farinha. Então vou sovar por 10 minutinhos aqui e mostrarei para vocês. Então, gente, tá nossa massa aqui já sovada, tá vendo? Gastamos ao todo, para dar o ponto nela, 800 gramas de farinha de trigo. Esses farelinhos assim que a gente coloca. É por último, agora já vou colocar ela para descansar já. Deixar descansar por uns 40 minutinhos e voltaremos para modelar ela e rechear. Então, a gente já cobri assim com um paninho. Agora eu vou levar ao forno desligado por 40 minutinhos e voltaremos. Então, gente, enquanto o nosso pão estava inchando, né? Aqui ele já está, passou 40 minutinhos. Nossa massa, como ficou grande, já inchou, dobrou de volume. E eu estava cortando nosso recheio. Coloquei uma calabresa para escaldar e cortei assim, não fritei não, só escaldei e cortei bem miudinho. Cortei esses temperinhos aqui também, que é a gosto, se quiser, é opcional. Se a pessoa quiser, coloca uns temperinhos, mistura os temperos na calabresa. Entendeu, gente? Se não quiser, só corta a calabresa ou rala. E rala mais 200 gramas de queijo prato ou queijo mussarela. E mistura tudo para colocar no nosso pão. Então aqui agora vamos abrir a nossa massa aqui. Vou dividir em 3 partes. E mostrar para vocês abrindo e recheando. Então, gente, já estou aqui ralando o nosso queijo para misturar aqui, ó. Vocês vão ver. E vamos abrir nossa massa agora. Então, gente, agora eu vou colocar a massa aqui, ó, na bancada. Vou dividir em 3 partes e vou mostrar para vocês. Então, gente, vou dividir em 3 pedaços assim, ó, quase iguais, que a gente não tem balança, né? E vamos fazer 3 pães, vou mostrar para vocês. Então, gente, esse pedaço aqui eu já vou abrir, tem mais 2 aqui, ó. Então vai ser 3 pães, eu vou abrir esse aqui e vou mostrar para vocês. Então, gente, agora é só abrir com o rolo, ó. Abre assim para cima, para baixo, ó. Dá uma espessura de mais ou menos um dedo. Vou mostrar para vocês. Então, gente, aqui eu já abri nossa massa aqui, ó. A espessura dele de um dedinho assim, ó. Não é muito grossa, não é muito fina. Agora vamos rechear. O recheio
Os temperinhos eu não coloquei mais sal não, gente. Só a calabresa mesmo, só escaldei a calabresa, cortei fininha assim. E já estamos colocando nos nossos pães. Colocar um pouquinho de queijo por cima assim, que delícia que vai ficar, gente. Podem fazer, gente, para merendar em casa, com os filhos, com a família. Todo mundo vai gostar. Para comercializar também é ótimo esse pão. Pão recheado. Agora vamos enrolar, ó. Pega da pontinha, não tem segredo, ó. Vai enrolando até chegar no final. Chegou no final, ó. Pode fazer assim com essa dobrinha aqui, ó. Vamos colocar na forma. Pronto, gente, só aperta aqui, ó, nas laterais aqui, colocar na forma. Vamos deixar descansar por 30 minutinhos e vamos pincelar, passar. Mostrarei para vocês. Então, gente, tá aqui nossos pães já tudo modelado e recheado. Vou deixar mais 30 minutinhos e voltaremos para pincelar e assar. Então, gente, aqui nossos pães já ficaram 30 minutos descansando. Agora eu tenho aqui uma gema com uma colher de sopa de leite. Vou pincelar e levar para assar por 25 minutinhos e voltaremos com ele assadinho. Nossos pães de leite recheado, uma delícia, gente. Olha, gente, tá gostando, gente? Se inscreve no nosso canal para ajudar o nosso canal a crescer. Deixa o joinha. Pincelar tudo aqui, levar para assar e mostrar para vocês. Então, gente, tá aqui nossos pães já assadinhos, ó. Nossos pães recheados, uma delícia, recheado com calabresa, queijo. Vou partir aqui um pedacinho para vocês verem a textura dele. Olha, gente, que delícia, bem recheadinho. Que Deus abençoe a todos vocês, gente. Que vocês façam esse pão para toda a família. Culinária Lúcia de Jesus. Tchau, tchau, gente.